Buenos dias, Matosinhos. Também de coluna na praia e tudo. Um bocadinho, eu estava a dizer que além de cortar o cabelo tenho bolacha nos dentes. É chato. Odeio ter bolacha nos dentes. Excepto quando estou a comer bolachas. Por cima são nos da frente. Estamos aqui a fazer hoje o que é, Cristina? Mostra-me o teu que eu mostro o meu. Uau, disseste isso correto. Eu costumo dizer correto, tu é que não. E agora adivinha qual é que é o número do mostra-me o teu que eu mostro-te o meu? 17. Não, nem perto nem longe. É menos ou mais? É mais. Já vais para aí no 30. Deve ser para aí 31. Ia dizer 29. Vamos a ver. Uau! Digam aí nos resultados, nos comentários, quem é que acertou. Quem é que que eu acertou? também Eu não não. sei, não tenho isto aqui aberto. Então o que é que andaste a ler? Este já acabei há um tempo. O The Hawasawa Murders do Rico Honda. Ali no Kobo, obviamente. É um policial thriller japonês que andou aí na berra nos booktubes internacionais há uns tempos. E eu só agora é que o li. Gostei bastante. Terror psicológico ou é só policial? Tem um bocadinho... É um bocadinho psicológico no sentido em que tu pensas assim, mas estas pessoas, os japoneses são loucos, man, loucos. Não é assim nada... Quer dizer, começa logo com a morte de uma família inteira, ok? Isto não é spoiler, é logo o início. Isso é normal nas cenas japonesas. Mas a maneira como foi feito, que tu também sabes logo à partida, porque a história inicia com... a contarem os acontecimentos de uma morte que foi há mais de 10 anos, ok? Que mataram uma família inteira, que era um médico famoso lá da cidade e que nesse dia estavam a celebrar e estavam em casa a fazer uma festa E ele passou-se, não, tudo. as festas eram abertas à comunidade, porque ele era uma figura reconhecida da comunidade, então toda a gente, incluindo crianças, entrava e saía da casa dele, que era casa e clínica. E de repente foram entregar garrafas de soda ou uma cena assim. E a malta começou a beber e morreram todos. Uau. Mas morreram todos, agonizaram, estás a perceber aquilo? Foram todos envenenados, mas de uma maneira horrenda. Houve uma pessoa que sobreviveu e que se lembra... Não bebia soda? Não, bebeu pouco. Ainda sofreu bastante, ficou no hospital e tudo. E nunca ficou a bater bem depois disso porque viu crianças a morrer à frente dela. Assassino. Que era a empregada lá de casa. É ela assassina. É que tu não apanhas quem é o assassino, a cena é essa. ela que sobrevive. Está espetacular, a cena está muito fixe. Eu li isso no livro do Zodiac. E O que sobreviveu. sobrevive é o assassino. E sobreviveu desculpa. Sobreviveu uma pessoa da família do médico, que era a filha, que era cega. Não bebeu. E pronto, e a história... Não bebeu porque era cega? Não bebeu, não calhou. E a história é um suceder de entrevistas que são feitas e relatos de pessoas que estiveram envolvidas nessa história e que se estão a lembrar de acontecimentos. Foi também escrito um livro 10 anos depois sobre esse crime. Claro. E mas depois... o crime é fictício. E eu acho que sim. Acho que não tem... Não sei, não fui procurar. Mas acho que não tem... A Hawasawa não tem cenas nenhumas. E depois o impacto todo que isso tem naquela comunidade. É assim, está muito fixe. Mas, se não gostam... Nunca mais bebia soda. Também, houve um sítio que na história só começou a beber muito tempo depois. E não estava muito tinha de confiante. cheirar 2 vezes. A cena é... Bem, por isto é que não devem beber bebidas carbonadas, porque pode ter veneno. Se bebessem água do cano, a probabilidade de ter veneno era muito mais reduzida. Ou não, mas... E Fica a opinião dele. não tinham uns açúcares em excesso, que também faz mal. E isso aumenta a obesidade relativa per capita das nações. Pronto, foi um momento... Esta agora Foi um momento informativo do dia, podem Pronto. continuar. A cena é, quem não gosta da escrita japonesa, porque há partes que são lentas, mas que fazem todo o sentido àquela velocidade, porque eles... Como é que eu ia dizer? É a parte da cultura japonesa Também... de estarem a ruminar na cena. Exato, em vez de eles expressarem. Eles relatam... Não, mas é que eles acabam por expressar, só que expressam à velocidade deles. Que é ao entendimento deles. Então às vezes a leitura a leitura tem o compasso deles, das emoções deles. E então pode ser rápida ou pode ser lenta. Esta foi um bocadinho mais devagar
assim um bocado a remoer a história, foi mais nessa onda. Eu gostei bastante. Eu li isto num período de tempo alargado, agora não sei quanto, mas fui lendo um bocadinho. Não lia todos os dias sequer, mas fui lendo aos pouquinhos e gostei bastante. Mas eu gosto de autores japoneses e autoras japonesas. Esta é uma, se não me engano, é uma senhora. E também, se não me engano, era o debut dela, portanto, o primeiro livro. Ou se não, estou completamente enganada, mas pronto. Como é que tu foste pegar no debut de uma senhora japonesa? Porque eu expliquei, andou nos booktubes internacionais Ok. há uns tempos. E claro que eu já tinha em e-book e que resolvi ler agora. E gostei muito. Não recomendo a toda a gente, principalmente se não gostam de livros de japoneses. Mas é muito giro. Vale a pena. É assim, faz-nos pensar. Não no bebê soda, ok? Nem nas estatísticas. Então aí depois descobrem quem é que foi o assassino? Mais ou menos. Sabes que isto dos japoneses é sempre tudo muito Pode ter sido, pode sui não. generis. É japonês. É fixe, eu gosto. Pronto. Vai acabar num cliffhanger, já estou mesmo a ver. Não é um cliffhanger. Tipo, pode, mas também pode não ter sido. É só uma Pronto. coisa Fica estranha aberta à à interpretação. moda japonesa. Também não é isso, porque não fica aberta à interpretação. Epá, quem já leu outros livros... Eu sei que isto é um bocado confuso, mas quem já leu outros livros de autores japoneses sabe o que eu quero dizer. Porque Eu já li e acho que não percebi completamente, mas ok. eles são esquisitos. Sim. Eu gosto muito dessa essa esquisiteza. parte... Mas eles são esquisitos. E eu gosto muito de ler autores japoneses. Pronto, passo-te a palavra que tenho que me suar. Eu estive a ler isto, Fire Upon the Deep, do Sr. Werner Vinge, cena ficção científica, naves espaciais, cena tipo Oh, yeah. saga espacial, é bastante gordo, 600 páginas. Ganhou um Hugo Award. Eu conhecia isto porque na Demoscene, na cena dos computadores que eu ando metido, havia uma demo com o mesmo nome. E o autor dessa demo só tinha escolhido o nome porque o livro era um livro de ficção científica conhecido. Ele não leu? E ele não leu. E eu fiquei naquela, epá, mas o livro é conhecido, se calhar até é bom. Então eu fui buscar o livro. E pronto, estive a lê-lo. Gostei, no geral, achei bom. Eu não sou muito de ler sagas espaciais, não ando muito à caça delas. Acho que os que eu li mais foi o Asimov, a Fundação do Asimov, e o Dune acaba por ser um bocado saga espacial, se bem que é um bocado diferente em termos de maneira como coisa. Toda a cena da saga espacial começou muito no início da ficção científica, ou está muito relacionada aos inícios da ficção científica, porque a ficção científica começou a ser mais emergente justamente quando estávamos na cena toda do Space Race, lá como é que se chama a cena, da corrida ao espaço. Portanto, já havia muitos autores de ficção científica que falavam justamente sobre colonizar o espaço e como é que íamos para o espaço, e daí o Asimov também foi conhecido nessa época, o Dune também foi conhecido nessa época. Foi uma tendência que se continuou. O Star Trek, que foi das séries de televisão que no início estava justamente a dar e era bastante famoso nessa altura de quando a ficção científica começou a ter o boom, continua ainda a estar em grande ativo e continua a desenvolver bastante este mito, este universo de Mas isso foi porque o filme teve um sucesso. outras raças, série, e envolve vários filmes e pronto, é um franchise que ainda continua em grande desenvolvimento. Portanto, a minha maior referência é justamente o Star Trek. O que é que este livro fala? Este livro fala de duas histórias em paralelo. Uma delas é uma família que está a fugir a uma perversão. O que é uma perversão? Perguntam vocês. É um ser ou uma raça que está a transcender para além do universo que os comuns seres mortais conseguem reconhecer. Eu ia dizer que era alienígenas japoneses. O Sr. Werner Vinge divide o espaço em várias coisas que operam a velocidade da luz diferente, porque é impossível ir para mais rápido que a velocidade da luz, mas a velocidade da luz pode mudar, não é? Toda a gente sabe isso. Se calhar não sabem, mas pronto, é uma possibilidade científica. A cena do segredo das viagens temporais e no espaço é que se conseguires viajar mais rápido que a velocidade da luz, consegues passar universos. Sim. Não é? Portanto, Sim. Não digas que é impossível, porque Esse o conceito. teoricamente. Também há, quando estás nas zonas mais lentes que esta tecnologia não funciona, e há justamente aqui essa distinção, ele divide em subpartes, e é uma parte que é já não sei qual é o nome exato que ele chama, não sei se é Down Under, uma cena assim qualquer, Isso é na Austrália. onde a tecnologia de fazer saltos à velocidade da luz não funciona.
E tu estás, Porque eles estão ao contrário. estás ligeiramente limitado a conseguir, Sempre eles estão ao a contrário. conseguir ter um bocado mais de mobilidade. Muito bom. Olha, E gostei. isso depois até tem alguma relevância na história mais para o fim. Mas então, o que é que eu estava a dizer? Ele divide estes estratos de diferentes existências do espaço, existências do universo, e há seres que vivem para além do que os outros seres conseguem atingir. E as relações entre eles são quase não existentes. Anyways, uma perversão é um ser que está a tentar transcender lá para cima. E enquanto está a tentar fazer isso, vai destruindo tudo o que há cá em baixo. Obviamente. Os que estão cá em baixo não gostam particularmente, mas como alguns ainda querem transcender lá para cima, eles às vezes criam estas perversões, assim porque pronto. A Batem mal a cabeça. capa está muito gira. A capa eu não liguei muito ao... Suponho que seja uma das estações que... Mas está muito gira. Mas tem ali que é duas referenciada. cenas. Tem esta cena aqui em baixo, Uhum. com torres e picos e não sei o quê. E depois tem aquela cena lá acima que é o que tu chamas a estação, não é? Ou a estação sim. é isto aqui em baixo? Eu não, é aquilo ali em confesso cima. que nunca olhei para a capa em condições, porque Mas está mal, porque as capas fazem sentido às vezes. Às vezes não. esta capa diz o quê? Passa-se no espaço. Fixe. Isso também não me diz nada. Anyways, o que é que eu quero dizer? Eu não olhei para a capa no início porque só queria saber era da história, e depois vou ao meio da história e pá, sempre que olhava para a capa não estava a ver diretamente a relação. Agora em retrospectiva Se faz torrezinhas percebo um aqui bocado também. mais a ligação, mas também não acho particularmente relevante à história no total. Ok, O pronto. que quero contar é o que é a história no total. Portanto, há duas histórias em paralelo. Uma delas é uma família que está a fugir à perversão, à tal perversão. E vão parar a um mundo onde tem seres diferentes dos humanos normais. E tem seres diferentes de uma maneira muito peculiar, que é o sentido de grupo funciona como sendo uma unidade. Portanto, É uma comunidade de extraterrestres. imagina uma alcateia de lobos, Uhum. tipo... Uma alcateia de lobos. A cena é que eles, dentro desse conceito, eles distinguem os que conseguem ser mais racionais e os que não conseguem ser mais racionais porque não conseguem desenvolver esta maneira de comunicar. Sim, é como nos animais, não é só nos lobos, mas sim, quando eles vivem em grupo, eles distinguem os alfa males e são esses que comandam. Não é bem Os isso que eu outros? quero dizer. Não? E eles, neste caso em particular, eles são grupos entre 4 a 8. O 8 já é um bocado esticar. Ok. Os que têm 8 normalmente são mais burrinhos. Os que têm poucos também costumam começar a ser um bocado mais burrinhos. E eles nem sequer conseguem... Estes grupos, que acabam por ser considerados pessoas, não conseguem sequer socializar diretamente ou interagir com outros sem perder a capacidade de raciocinar. Portanto, eles têm uma maneira de comunicar que é tipo subsónica, uma cena assim qualquer. E isso fá-los pensar como se fossem todos eles uma só pessoa. Então a maneira de narrar é muito interessante, porque é tipo, esta pessoa levanta os seus 3 focinhos, estás a ver? Ou cada um está a olhar para um lado diferente, ou um usa, e depois como eles são uma espécie de cães, mais ou menos assim. Estou a dar bastante spoilers, mas pronto, enfim. Mas é interessante na mesma, Agora na é que mesma diz. ler o livro. Portanto, eles não têm mãos, não têm o polegar oponível. Pois não, são uma raça Então eles fazem. diferente. Cada um com um focinho diferente a fazer a cena que os humanos fazem com as 2 mãos. Então eles quando finalmente conhecem os humanos, eles, uau, isto é grande tecnologia, e eles conseguem fazer sozinhos coisas que nós precisamos de 3 focinhos para fazer. Pois. E eles próprios, durante a história, estão a pensar como é que estes bípedes que operam sozinhos, como é que eles conseguem sobreviver, como é que eles conseguem reproduzir, mas eles assim não têm espírito do grupo. Eu também me pergunto há dias que eu também me pergunto-me como é que nós conseguimos sobreviver. Então, Mas não é por causa do polegar oponível, é por causa de outras tretas que acontecem. Então isto é muito interessante. Pelo menos para mim foi muito interessante ver os prós e os contras de viver neste tipo de sociedade ou neste tipo de cena. Comunidade. Não é bem comunidade, é um bocado Simbiose? um bocado simbiose, sim. São seres simbióticos. Olha agora, palavras caras agora. Porque Esta hora? os humanos também tentam um bocado fazer a cena de grupo. Nós somos criaturas Damn. sociais, não é? Tem dias. Tem dias. Mas eles levavam um bocado mais ao extremo esse conceito. Nós também já fizemos mais do que o que fazemos hoje em dia.
Pronto, então isso era um dos aspectos do livro, é a vida neste mundo e como é que a família que foi para esse mundo, como é que ela conseguiu lá sobreviver a outra parte da história é que eles fugiram para esse mundo e levavam uma parte que pode ser perigosa para a perversão. Obviamente. E o resto do pessoal que vive no universo estava a monitorizar o que estava a acontecer com a perversão e a dada altura notam que há este pedido de socorro, ou esta nave que fugiu para dar do sítio, e tentam organizar uma maneira de tentar chegar lá. E pronto, seguimos a história da Ravna, é uma humana ou descendente de humanos que está a viver nesta estação espacial, que pelos vistos é que está na capa. Não estou a ver o que mais é que possa ser. E pronto, os encontros dela com vários seres de diferentes tipos e tem várias conversas sobre toda a filosofia do que é um ser transcendental, as diferenças pode-se chamar sociais entre os seres que estão transcendentes e os que vivemos agora e por estratos? Sim, é um bocado isso, mas são os estratos mais não são físicos, mas são mais transcendentais? Mais etéreos? Porque é impossível. Mais místicos? É impossível uma criatura ou uma civilização que vive neste estrato normal chegar lá em cima ao transcendente, daí ser transcendental. Sem se mudar radicalmente de alguma maneira. Pelo menos era este o conceito por trás da coisa. É por isso é que temos os Budas. Sorry, desculpem, isto foi... Mais coisas interessantes. Há uma forte componente de como é que as mensagens são transmitidas ao longo do universo, que é um bocado um paralelismo com os message boards que existem na internet. Eu achei interessante a maneira como isso foi descrito. De vez em quando temos assim, parecem e-mails que são mandados, mas para toda a gente, entre elementos de uma raça e elementos de outra raça. Aquele terror que se chama mailing list, que toda a gente recebe. É um bocado isso. E isto é de 92. Já tem uns anitos, sim. Abril de 92. Portanto, na altura a internet ainda não era muito famosa. Portanto, acho que já tinha sido inventada, mas ainda não estava no mainstream. Acho que mesmo no mainstream era mais 95. Já não sei muito bem os anos das internets. E o senhor é matemático e computer scientist. Tens reparos a fazer sobre isso? Porque ele não é propriamente... Não se nota assim particularmente. Não é muito focado nisso, é mais focado na ficção. Gostei da maneira como estava escrita, estava bem escrita, era formato um bocado thriller, dá vontade de continuar a ler, não é pachorrento, não é muito descritivo. Diz aqui que isto tem energia das best space operas of the Golden Age, portanto tem ritmo. Se eu tivesse lido as space operas da Golden Age... Também Tubarões conta como space opera. Anyways, recomendo. Sim. Já está um livro para o Sofia Challenge, está uma vai buscar 600 páginas. Deve encaixar em várias categorias e tudo. Podes tentar fazer batota. Eu vou tentar fazer batota com o livro da antologia de ficção científica do Fantasporto, que já li 3 contos e... não é tão giro. Mas no primeiro rima à parva. Tão fixe. E depois a Night sugeriu que eu fizesse batota também para o Afonso e arranjar um livro infantil que encaixasse em todas as categorias, porque eu roubei-lhe uma referência que ela postou na TBR dela, que é um livro do senhor que eu nunca me lembro do nome, aquele do Não Te Deixarei Morrer, David Crockett. O Não Te Deixarei Morrer, David Crockett, vocês sabem quem é? Sim, eu digo Crockett. E ele tem um livro infantil que é o Planeta Branco, e então eu vou ver se consigo encaixar isso em várias coisas. Por falar em Afonso, o que é que o Afonso andou a ler, Cristina? O Afonso andou a ler várias e diversas coisas, ok? Se bem que agora anda numa de empilhar os cubos e carrinhos, faz brum brum e menos livros. Mais mas dá uns dias para cá tem andado a pegar bastante no Aprendo o Alfabeto, que é um livro puzzle. Mais porquê? Porque ele gosta da escavadora? Também. Agora descobriu a escavadora. Está sempre a ir à escavadora. E a apontar e dizer que é fixe.
Pronto. Isto porquê? Porque ele deve ter ficado traumatizado quando a Cristina estava uma vez a levar para o Rio Infantário e vocês passaram ali nas obras e a escavadeira Ainda estava a estão fazer em muito barulho. obras. Essa zona E a ainda está em escavadeira obras. está ali parqueada e de vez em quando a gente passa por lá e ele... Ele também costuma... ontem andava a apontar muito o menino a fazer windsurf. E o E yoga. ele também costuma apontar o menino do yoga. Está ali o senhor se do faz favor. yoga. O senhor do yoga, pronto. E isto é um livro... Ele está em bom estado porquê? Porque ele ainda não descobriu que pode tirar estas peças, porque isto é puzzle. A ideia depois é encaixar nos sítios certos. Se bem que elas não encaixam umas nas outras, portanto, nunca percebi muito bem o conceito disso. É por causa... Mas tem as cores à volta. Se não é tu arrancares as peças todas e depois dizes à criança para Exato. ir meter na página correta do livro. Sim. E sabe que, pronto, é um sapato que começa com S, tem que vir aqui e depois só encaixa desse lado porque até está aqui a pontinha do sapato. Pronto. Vá, é um puzzle, ok? Não faz grande Para sentido, mas whatever. maiores de 3. Mas... Nós já tínhamos mostrado este livro ao Alfonso anteriormente. Sim. E ele aponta e nós dizemos o que é esta palavra e Ele foi antes- conhecendo várias coisas. Sim, a Quando gente- ele andava com a panca de encontrar as joaninhas, ele ia aqui às joaninhas e Joaninha. baita joaninhas ao mesmo Aqui. tempo. Exato. Agora já passou um bocado essa panca de Pois, andar atrás das e antes a joaninhas. gente dizia dado, dragão, e ele apontava as cenas, não apontava tudo, não sabia E tudo, não é? ele próprio já reconhecia, já associava. Sim, o telemóvel nome sabe bem à qual é que é. coisa. E... Agora é um bocado mais preguiçoso para apontar. Exato, Quando a gente lhe xilofone pergunta. também, porque ele tem um pequenino, portanto também sabe. Claro que a gente não lhe pergunta ao Ying e o Yang porque, pronto, ele não consegue ainda perceber. Mas é um livro engraçado, é giro. Vamos ver se será útil quando ele efetivamente estiver a aprender o alfabeto. Não é? Sim. Pronto. Ele às vezes põe-se aqui assim, hã? E eu, é um O, é um A, é um L. E eu vou-lhe dizendo, e depois eu digo assim, diz o A. E ele vai ao A e às vezes acerta. Pode ser coincidência. Outras vezes não. Pode ser coincidência. Pronto. E tem lápis de cera já. Mas sai com água. Isso é que é importante. Estou tão contente. De sair com água. Sim. Só que no outro dia ele apanhou um daqueles lápis pequeninos do IKEA. Não saiu com água. Não, saiu com água, mas teve que ser esfregado. Em a pronto. nossa parede ainda tem ali os riscos. Sim. Desses. Olha, tenho a sopa a apitar. tenho que ir. E eu tenho de responder aqui a uma pessoa que me está a perguntar cenas no E Discord. pronto, o que é que vocês andam a ler? Passa a Fearless Challenge é isso, eu estou a ler aquele dos contos. Eu queria que nós lêssemos um em conjunto, mas depois digo-te qual é, que é para ser surpresa, porque eu também ainda não o comecei a ler. Quer dizer, já, mas parei há uns tempos. E Assim acontece. E assim acontece, Não digam-nos percam o coisas. próximo episódio, porque nós Também não.